Fala galera, tudo bem? Meu nome é Leandro Silva, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar respondendo mais algumas perguntas de vocês que vocês enviaram para mim no meu Instagram, @LeandroSilva14. Infelizmente não dá para responder tudo, é legal que vocês participaram e mandaram bastante perguntas, mas eu selecionei algumas aqui para estar respondendo para o vídeo não ficar muito longo para vocês. Então antes de começar, já deixa aquele like e vamos responder tudo. Então, começando aqui, qual era a dificuldade de ser um piloto profissional na sua época? Eu diria que as mesmas de hoje, né? Competitividade, conciliar as viagens, treinamento, a rotina de treinos é muito desgastante, né? Você está sempre cansado, sempre com sono, então conseguir conciliar tudo e ter performance, sem dúvida, é difícil, ainda mais quando você tem alguma lesão, né? Ter que voltar do zero. Eu tive, infelizmente, muitas lesões na minha carreira que judiaram bastante. Bom, depois da intervenção do cunhado, por que em 2010 os pilotos não correram o Brasileiro de Motocross? Isso foi uma decisão da equipe, do chefe da equipe na época, o Yasuda. Eu não lembro direito, mas foi por alguma situação de patrocínio. A Honda acho que patrocinava só a Superliga e a gente não foi na abertura do Brasileiro de Motocross. Aí depois decidiram ir e foi feito um descarte. Aí nesse ano de 2010, 2011, deixa eu lembrar, foi 2010. Eu estava liderando a Superliga e liderando a Superliga um ponto na frente e empatado com o Balbi no Brasileiro de Motocross. Foi isso que eu corri em Carlos Barbosa e ganhei no dia do meu aniversário, isso mesmo. Qual foi melhor, Carmichael ou Stewart? O melhor foi o Carmichael, por isso que ele é o GOAT, né? Greatest of all time, o melhor de todos os tempos. Mas em termos de técnica, enfim, talento, sem dúvida o Stewart. Mas quem conseguiu ter mais resultados foi o Carmichael, mais de 150 vitórias. Desde que ele se tornou profissional, aos 16 anos, ele nunca perdeu um título no motocross. Então, é indiscutível, né? 2 temporadas perfeitas sem perder nenhuma bateria do motocross, algo que só o Stewart conseguiu repetir uma vez. Você está devendo o vídeo da aposentadoria, mas como era a situação de ser piloto Honda oficial? Sim, tô devendo, vai sair ainda, gente. Era muito bom, era a melhor equipe na época, tinha de tudo o que a gente precisava. Óbvio, nada era perfeito, nunca vai ser, mas era uma estrutura perfeita no sentido de ter tudo que nós precisávamos para performar bem, enfim, vencer provas. Então, nesse sentido, era perfeito. Algumas coisas a gente gostaria de fazer um pouco diferente, mas enfim, isso sempre vai ter divergência de pensamento, mas era sensacional. A época do seu Yasuda foi, sem dúvida, a melhor da Honda, né, como equipe. Aqui eu ia pedir para você participar do Banana Lama, mas infelizmente foi cancelado. Pois é, gente, eu sempre tento ir, faz uns 3 anos já, do meu amigo Eduardo Apa, agora que está gerenciando. Um grande abraço aí pro Edu. Mas infelizmente bate com outros compromissos meus e esse ano ainda teve toda essa situação do coronavírus e infelizmente eles cancelaram o maior trilhão aí do mundo. Essa pergunta aqui é interessante. As 2009 250R que vocês usavam, pegava fácil ou engrossava a perna direita? Então eu não corri mais em 2009 de 250, né? A partir de 2008 eu já era piloto de 450, apenas corri o latino-americano 2008. Isso, foi o último latino-americano que eu corri 250. Então, gente, a 2009 pegava fácil, sim, bem acertadinha, ela pegava fácil. Inclusive, ela durante muito tempo foi bem mais forte que as 250 injetada. A única coisa é que tinha que estar bem reguladinha, regulagem de válvula e carburação. Aí ela pegava bem. Acho que o Enzo Lopes está chamando a atenção de alguma equipe Factory. Com certeza, ele está sendo o melhor piloto da equipe dele, da Club MX. E é um privado de peso, né? Já com experiência aí no seu 2º ano, mostrou melhora, tá mostrando uma boa performance. Tô curioso para ver como vai ser esse resto de ano aí, vamos saber ainda como vai ser as provas, mas com certeza ele vai mandar muito bem. Qual ano você acha
que teve sua melhor moto que conseguiu andar melhor. Eu tive vários anos bons, na verdade, graças a Deus, na minha carreira sempre venci provas praticamente todos os anos, ou até todos os anos que eu corri, prova de brasileiro, né, enfim. Mas eu tive algumas motos que eu gostava muito. Minha KTM 125, minha 250F 2007, minha 450 2008 eu adorava, minha 450 2011, foram motos assim que marcaram, né? Minha 80 de 2002, minha 85. Eu tive bons resultados com essas motos, né? Sempre consegui andar bem. Então é difícil para mim apontar uma, mas essas foram as principais. Minha marca favorita, zero. Moto japonesa, enfim, as KTMs, as austríacas, né? Sendo zero, é a melhor moto, sem dúvida. Você pega uma moto, vamos supor, uma Yamaha, uma Honda com 2, 3 anos de uso versus uma KTM zero, sem dúvida uma KTM zero. Uma KTM usada, 2, 3 anos de uso versus uma Honda, uma Kawasaki zero, uma Kawasaki, uma Honda zero. Então a moto zero é sempre tudo justinho, a moto não vibra, tudo perfeito, então zero é zero. Hoje não tem mais tanta diferença de uma marca para outra. Quando começou na equipe Honda, foi em 2004, como apoio, eu ganhei uma moto, aí tive bons resultados. Em 2005 eu entrei como oficial e fiquei até 2012, perdão, até 2012. 2013 eu era satélite da minha equipe. Aqui, ó, essa pergunta é interessante. Quanto ganha um mecânico de uma equipe de brasileiro de motocross? Não é muito, gente, em torno de 2, 3 mil reais aí no máximo. Boa noite, Leandro. Aqui no Brasil, existe a possibilidade de fazer um campeonato como o Ama Supercross? Sim, com certeza. Pode ser feito igual ou melhor. Basta ter rios de dinheiro, né? Porque é muito caro para você locar um estádio, mover, sei lá, 200 caminhões de terra para dentro, tirar tudo em torno de 10 dias. Então, com todo o cenário de futebol e o cronograma que existe, teria que ser uma estrutura monstra. A prova disso é que existe aquele Monster Jam no Allianz Parque, em São Paulo, que é aquela exibição de Monster Truck americana, né? Aqueles caminhonetão gigante, né? Que ficam andando ali dentro do estádio, saltando. Então, seria uma estrutura similar. O que eles fazem nos Estados Unidos, eles combinam os eventos. Então, por exemplo, sábado faz o Campeonato Supercross, no domingo eles mexem na pista, deixa tudo pronto para fazer um Monster Truck. Então são arenas multiusos, não como aqui que é só para futebol, que é um baita desperdício. Faz um vídeo explicando a treta do Eterno Marronzinho e o piloto gringo em uma etapa do brasileiro. Essa treta, não digo que daria um vídeo, mas foi entre ele e o Pascal Loret. Eu acompanhei bem, porque o Pascal estava na equipe Honda naquela etapa. E ele se bateu com o Marronzinho durante a prova, e ele era um cara meio escroto, e como todo francês, de modo geral, né, são meio suspeita, ele deixou o Marron passar, ele estava liderando, né, ou melhor, eles se bateram, o Marron foi dar a volta dele, ele ficou lá esperando e ficou fechando o Marronzinho, atrapalhando a prova dele. Foi bem feio, bem antidesportiva a atitude dele, e daí gerou uma baita confusão, enfim. Ali abalou um pouco o Marron. Depois daquela prova ele estava tendo dificuldade para voltar a andar na frente. O que achou da GasGas no Mundial de Motocross? Achei sensacional, mais uma equipe. De início, a informação que eu tenho é que eles estão usando uma KTM vermelha, simplesmente porque não tiveram tempo de desenvolver uma moto da marca ainda, mas que a ideia é realmente fazer uma moto única, GasGas, diferente de uma KTM. Mas sem dúvida é mais uma equipe oficial, que é sempre interessante, mais equipes para os pilotos estarem podendo competir, né? Qual era o piloto que tinha mais rixa pegas? Na verdade, rixa, eu diria que eu nunca tive. Eu sempre me dei bem com todo mundo, nunca tive problema de ficar me batendo. Lógico, né? Sempre tem os pilotos mais porcos, né? Então, na verdade, mais quando eu era mais novo. Eu diria que o último piloto, assim, que jogava sujo, que tinha atitude antidesportiva e tal, era o Zene, né? Que foi até penalizado agora na última arena. Aí, enfim. Mas ele, sem dúvida, teve todo o sucesso dele na carreira, ele disputou muito. Tinha uma rixa ali no começo, né? Quando era novo. Enfim, o pai dele mexendo nas motos, uns troços bem estranhos. Mas depois a minha rivalidade com o Ratinho sempre foi tranquila, a gente se deu muito bem. Dentro das pistas disputando com o piloto, sempre disputas limpas com o Wellington,
Com o Balbi, tudo tranquilo também, enfim, o próprio Marrom, né, ele vem de uma escola, antiga, assim, onde era mais sujo, um negócio que se batiam mesmo, o negócio era bem sério. Lembro de uma prova em Siqueira Campos, né, eu tava arrumando, assim, a minha moto, colocando dispositivo de largada para treinar a largada em 2008, e o Marrom era patrocinado pela ProTorque. E ele chegou do lado, empurrando com o braço, assim, largou em cima de mim, assim, tipo um jogo que eles faziam antigamente, sei lá, né? Daí eu só chacoalhei a cabeça na época, e tava o Café, fotógrafo, olhou assim, viu na frente e fez assim com a mão pra ficar tranquilo, e não dei nem bola. E por acaso eu ganhei a prova, né, no outro dia. Então foi muito bacana, mas fora esse episódio com o Marrom, eu sempre me dei extremamente bem com ele. Depois ele se tornou meu companheiro de equipe e ele era um cara muito engraçado que eu sinto bastante saudade, tanto das nossas disputas como dos nossos bate-papos aí entre os treinos e provas. Quando a gente se tornou companheiro de equipe na Honda, nossa amizade assim realmente se tornou uma amizade, que antes ele era um conhecido das pistas, né? Ele era um cara muito especial. Olha lá, essa aqui é boa. Conteúdo para um vídeo. Desafio dos aposentados. Maurício versus Denis. Se vocês olharem, eu tomei vermelho. Hoje acordei cedo, marquei com o Maurício, marquei com o Denis. O Jeanzinho levou a moto, foi treinar. E tava lá a moto pro Denis andar. Pergunta se o Denis acordou, gente, pra chegar no horário. Não acordou. Tava lá o Maurício cedo na pista e o Denis, ó, bundiou. Diz ele que teve que resolver um negócio do acendedor de gás, não sei o que, mas tudo papo, conhecendo o Denis. Afinou. Mas vai sair esse desafio ainda. Então coloca aí se vocês querem ver o pega do Denis versus o Maurício. Os dois aí de 252 tempos. Você acha possível começar aos 25 anos e se tornar um profissional? Depende da tua definição de profissional, mas andar na ponta num brasileiro de motocross, praticamente impossível. Não vou dizer impossível, mas 99,9% que infelizmente não dá. São anos de treino, né? Então é muito difícil. Hoje mesmo eu estava conversando com o Juliano Ramos, irmão do Jean. Esse tempo que o Jean teve o problema de depressão dele, de ansiedade, depois da cirurgia no joelho, o quanto está sendo trabalhoso para ele voltar no ritmo, aquele 1 segundo a mais, aquele detalhezinho que demora, exige. É um esporte muito difícil, gente. Vocês não têm ideia como é baixar 1 segundo, colocar aquele fio da navalha, andar sem medo e estar preparado para aguentar a bateria. Cara, desculpa te dizer, mas é bem complicado. Nunca andei no motocross. Devo iniciar com uma 250 devido à idade que já está se aproximando. A 250, sem dúvida, é a melhor moto, porque ela tem força, tem suspensão e não é uma moto tão estúpida contra a 450. Na minha opinião, a 450 é só para profissional, mas fica livre aí para você tentar andar uma e experimentar. A 450, muita gente compra e fala: eu ando de 450, eu não sou profissional, mas anda só na lenta. Pra mim isso não é divertido, e eu gosto de acelerar, escutar o motor berrar. Então, se eu não estou preparado, só vou conseguir fazer isso numa 250. Na sua época, um piloto oficial ganhava bem, e hoje em dia? Tamo junto, sou seu fã. Obrigado, fera. Obrigado aí por você acompanhar aqui no canal e ter acompanhado a minha carreira. O cara ganhava muito bem, eu ganhei muito dinheiro com motocross. Daqui a um tempo vai sair um vídeo ainda sobre os salários. Vou abrir os contratos para vocês, mas mais pra frente. E aí, Leandro, qual o melhor dedo para se usar na embreagem? Dedo indicador ou dedo no meio, ou os dois? Eu usava só o dedo indicador, porém tem que ter mais força para fazer isso. Quando eu era menor e andava de 2 tempos, eu usava o dedo no meio, como não tinha tanta força. A partir do momento que eu comecei a andar em 450, começou a exigir mais dos meus braços, mais força. Então assim você tem mais força do que tirando o dedo do meio. Então comecei a andar mais de mão fechada e tirando só o dedo indicador. Mas exige bastante força, tem que ser treinado. Mas com certeza é melhor. O que você acha do futuro do esporte no Brasil? Cada vez menos pilotos na categoria de base e mais na 3, 4, 5. Sem dúvida é um problema. Se a CBM não acordar e, por exemplo, tirar o limite de idade da MX2, que hoje é 24 anos, vai ter cada vez menos pilotos. Hoje a MX1, na minha opinião, é uma vergonha. Quase não tem brasileiro, a maioria é estrangeira. Pilotos como o Jean Ramos, o Eduardo Lima, o Ratinho, os 3 aí poderiam estar em equipes oficiais onde tem vagas ocupadas por gringos. Não tenho nada contra os gringos, mas tenho tudo a favor dos brasileiros. Então, daqui a uns dias só vai ter estrangeiro andando na MX1, o que é uma pena, né? Por que tem tanto piloto na MX3, 4 e 5?
porque é onde pilotos mais antigos que vieram antes da minha geração conseguem estar andando, né? Eu acho que se tirar o limite de idade da MX2 vai ter já mais pilotos andando nas provas. Não tem sentido de fazer isso ainda no regulamento do Brasileiro de Motocross, até porque nem tem vaga nas equipes para forçar pilotos a subirem para a MX1. Você pega um exemplo aí do Thales, que é um excelente piloto e, na minha opinião, é um crime fazer ele ter que ficar andando em 450. Infelizmente, ele não tem um porte físico grande, extremamente talentoso, por isso que ele consegue ainda ser competitivo de 450. Mas era um cara que podia estar deitando e rolando aí na MX2 todos esses anos. Assim como no AMA Motocross, você pode escolher se quer andar de MX2 ou MX1. Por que não aqui ser assim? Por que seguir essa regra que funciona para o Mundial de Motocross, certo? Ou talvez nem funcione tanto. Então acho que vale a pena ser pensado nisso. Qual a melhor forma de amaciar uma bota nova? Molha ela e sai caminhar, cara. Caminha bastante, ela vai ficar bem molinha. Mas realmente tem que usar. Eu não gosto de pegar uma bota zero e andar na pista. Eu deixava o meu mecânico andar, molhava ela para dar uma amaciada e caminhava bastante. Um ídolo no Supercross. Cara, tenho vários, mas sem dúvida o Jerry McGrath é um cara que revolucionou o esporte. Tive a oportunidade de ler o livro dele, contando toda a história. Foi muito bacana ver com as palavras dele, né, poder ler isso, como ele pensou, né, desde das técnicas que ele trouxe, talvez do BMX, enfim, como ele conseguiu mudar o esporte, né, da forma de ir mais baixa no salto, fazer linhas por dentro, tangência e tudo mais. Dicas para quem quer migrar das nacionais para importadas. Realidade, ter uma importada. Tamo junto. Gente, a importada é tudo melhor do que uma nacional, desde que esteja em condições, certo? Você ter uma importada velha, muito velha, eu prefiro ter uma nacional zero. Mas hoje, com o preço de uma CRF 250, por exemplo, uma nacional, é em torno de 15 mil. Aí você coloca um escape, não sei o que, a moto chega quase em 20 mil, 18, 19. Com esse preço você compra uma 2-tempo boa, ou pelo menos em condições de andar. E é uma moto infinitamente melhor do que uma nacional para o motocross. Para a trilha, eu recomendo as nacionais. É a moto que aguenta o pau, partida elétrica, pode ser o cacete. É a moto que eu tenho. A minha TTR eu tenho para fazer trilhões, para andar com a galera, então é a moto perfeita para isso. Tenta falar por que o Jean Lambari Ramos saiu da Yamaha geração, já que ficou tantos anos. Infelizmente não tem muitas vagas, como eu disse, já nas equipes oficiais, e como ele teve o problema dele de depressão, depois machucou o joelho, infelizmente ele foi substituído aí, e foi para agora tá até sem equipe satélite, né? Então é o que eu disse, é uma pena as equipes oficiais terem praticamente só estrangeiros. Sem dúvida, falta incentivo. Hoje, 4 pilotos ganham dinheiro no Brasil, na MX1. E é isso, gente. Então, é uma pena realmente o Dudu, o Ratinho, pilotos que queriam estar inativa, não ter colocação. Né? Ó, esse é legal. Comenta sobre o Supercross de 2008 no Brasil. Foi sensacional. Campeonato da Dunas Racing, aí do Marcos Moraes, pai do meu amigo Lucas. Um abraço para ele que é pai agora. E surgiu em 2007 o Dunas Supercross, um campeonato realmente diferenciado, muito semelhante ou até melhor do que o Skol Supercross que existiu aí em 98, 99, peguei o último ano. E tinha tudo, gente, telão, estrutura top, televisão, saiu na Globo, as pistas bem feitas, premiação boa, realmente era um show. Foi uma pena não ter vingado no sentido financeiro, algo que justificasse, e foi uma pena realmente não ter decolado. A KX 250, não tendo partida elétrica, fica em desvantagem das demais? Na minha opinião, sim. A partida elétrica é uma baita vantagem. Sem falar da comodidade, quando você cai, levanta rapidinho já ligando a moto, então você ganha muito tempo. E é uma tendência, né? Hoje em dia, com as baterias menores, partida elétrica, sem dúvida, é um diferencial. Mas para não ficar muito longo, vamos para a última pergunta agora. Você falou no vídeo do Ferrandes sobre o guidão. Qual o motivo dele usar mais baixo? Você falou no vídeo do Ferrandes sobre o guidão. Eu comentei que o guidão dele é muito alto na 250 e quando ele pular para 450 com certeza vai abaixar. Qual o motivo de usar baixo na 450? Então, gente, como ele gosta do guidão bem alto, ele anda com o tronco mais reto, os braços mais baixos, os manetes mais altos
e o peito mais para trás, é natural isso. Ou seja, ele tem menos peso na frente da moto, então ele anda mais na traseira. A 250 dele, embora seja uma moto de fábrica e tão forte quanto uma 450, ainda não é uma 450 de fábrica. Ou seja, ele consegue andar mais para trás, ele não precisa pôr tanto peso na frente. Já uma 450, ainda mais uma de fábrica, você precisa pôr muita pressão na frente para a moto não empinar, para ela não escorregar tanto à frente. E com o guidão alto, daquele jeito, ele sendo um cara não muito alto, ele não vai conseguir. Então o que acontece? Ele vai baixar provavelmente um pouco o guidão e jogar o peito mais para frente. Reparem, todo piloto de 450, para conseguir dar mão saída de curva, tá com o peito bem para frente. Já na 250 você anda do meio para trás da moto muito mais do que na 450. Então é simplesmente por uma técnica de pilotagem. Ele não vai conseguir aplicar pressão na roda dianteira. Galera, para não se estender muito, já estamos aí com 20 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de ter tempo para responder todo mundo, mas espero que vocês tenham curtido o vídeo aí e até a próxima, galera. Um abraço!